Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos um milagre que eu vivenciei ontem. Você acredita em milagre? Você crê em milagre? Você crê que tem um Deus no céu que pode operar em coisas pequenas e em coisas grandes? E que pode mostrar o seu sinal em coisas pequenas e em coisas grandes? Pois é, eu tenho visto constantemente Deus operar aqui no ministério, pessoas de longe também que me acompanham, que pedem oração, e às vezes a pessoa ouve a oração, crê e Deus cura, Deus age de forma sobrenatural. Pois bem, ontem depois do culto, eu estava sempre levando os irmãos, às vezes eu dou 2, 3 viagens, eu fui deixar os irmãos, voltei para poder buscar outra remessa de irmãos que moram um pouco longe. Irmãos, e o carro, ele acendeu a luz de injeção e acendeu a luz também do motor. Eu sei que acendeu 2 luzes no carro e o carro perdeu a força. O carro não saiu do lugar. Os irmãos que estavam comigo ali, eu liguei para outro irmão para poder vir buscar eles, que o carro estava andando que nem uma lesma, não tinha força para nada. Por mais que eu pisasse no acelerador, o carro não andava para nada. E eu peguei, o outro irmão veio, levou os irmãos para casa e enfim, eu fui para casa com o carro bem lento. Cheguei em casa, entrei na garagem e eu falei: Deus, eu fiz uma oração, irmãos, eu coloquei a mão no volante. Eu falei assim: Deus, esse carro é da tua obra, eu busco os irmãos, eu levo os irmãos, eu resolvo tudo nesse carro. E comecei a orar e a apresentar a Deus. Eu falei assim: Deus, o Senhor sabe, eu não tenho condição no momento de arrumar esse carro, não tenho condição de consertar esse carro, de pagar. E orei, falei assim: Deus, envia o teu anjo aqui, faz uma restituição nesse carro, o que tiver estragado nele, o Senhor possa consertar. E eu fiz uma oração ali com sinceridade, irmãos, e eu peguei, entrei para dentro de casa. Foi tanto que eu tentei dar a ré no carro um pouco, o carro não tinha força nem para poder a ré, o carro andar de ré, de tão fraco que o carro estava, tão fraco que estava. Eu entrei para dentro de casa. Quando foi pela manhã, eu fui lá, liguei o carro, com a esperança, com a fé do carro estar bom. E dei a partida no carro, o carro funcionou. Agora eu queria testar para saber se o carro tinha força. Quando eu dei a ré, o carro teve força, saí, enfim. Eu peguei o carro, irmãos, o carro ficou normal. Eu levei num colega meu, no irmão, ele passou o aparelho no carro, ele falou assim: pastor, acusou que uma falha no acelerador e também na caixa de, tipo a borboleta do carro, um negócio lá. Ele falou assim: acusou que teve esse defeito, mas não tem mais, o carro está perfeito, não tem mais nada. Acusou que já teve, que quando passa o aparelho, acusou o defeito que teve, mas agora não tem mais. Irmãos, talvez muitos em nossos dias, no século 21, já não acreditam mais em milagre desta maneira. Mas às vezes, quando Deus olha para o céu e vê você vendo a sua fé de orar, porque eu falei assim: Deus, eu não vou tomar emprestado com ninguém, porque eu não tenho condição de pagar se eu pegar emprestado agora no momento. Eu não vou botar num conselho que eu também não estou tendo condição. E eu fiz uma oração. E eu falei assim: Deus, o carro é da tua obra. E eu vi a mão de Deus, irmãos. Talvez muitos podem dizer assim: é coincidência, o carro voltou normal sozinho. Para mim não, irmãos. Para mim foi a oração. Eu já testemunhei, irmãos, anos atrás, quando o nosso carro acabou a gasolina, não tinha gasolina, nós encheu uma garrafa d'água, estava um evangelista comigo, enchemos, nós ali juntou todo mundo, oramos, pegamos a garrafa d'água e botamos dentro do tanque, demos uma partida, o carro pegou, nós chegamos em casa, o evangelista ainda rodou, foi muito no outro dia, e depois abasteceu o carro nunca deu problema. Irmãos, isso é fé. A gente, antes de tudo, nós temos que usar a nossa fé, orar e usar a nossa fé, porque tem hora que Deus ele nos coloca à prova, para poder saber o que está em nosso coração, se o que tanto nós prega sobre fé,
a gente está disposto a de fato viver esta fé, colocando ela em evidência, em prática. E eu falo para os irmãos, minha esposa é testemunha, os irmãos aqui que estavam dentro do carro, Diácono Lisaianda, Diácono Luciano, a família dele todinha estava dentro do carro e viu que o carro não andava, não tinha força e as duas luzes acesas do painel do carro. Enfim, eu creio que foi um milagre. Também passo isso para vocês, poder encher vocês de fé também e de esperança. Ou seja, se algum dia vocês se encontrarem em uma situação crítica, em uma situação a qual você olha para um lado e para o outro e fala assim: Senhor, não tem saída, não tem o que fazer, ore a Deus. Se o carro quebrar no meio do nada, ore ao Senhor, para que esse carro venha, Deus venha enviar um anjo e venha botar as peças, lubrificar as peças, ajeitar tudo, irmãos. Então, nós precisamos, às vezes, botar a nossa fé em prática. É uma coisa material, mas Deus viu, irmãos, a minha condição, e Deus viu a minha condição no momento em que a nossa prioridade, antes de tudo na obra, é manter as portas abertas, pagando o aluguel, água, luz e abastecendo o carro para poder ir buscar. E sempre eu ajudo os irmãos também, que nos ajudam a buscar outros irmãos também, porque nós ainda somos lideranças que buscam pessoas que moram longe, porque muitos pastores não estão mais nem aí, se a pessoa for, se não quiser ir, se não tiver com meio de transporte de ir, ele não está nem azul, deixa a pessoa para lá. Mas quantos irmãos aqui no ministério que não tinha carro, que a gente buscava eles, e hoje tem carro e nos ajuda a buscar outros irmãos que moram longe. Então Deus vai abençoando, é um processo. Obra de Deus não se expande do dia para a noite. A gente passa por provações, passa por processos, como Jesus passou por processo. Nem o Filho de Deus se hesitou de passar por processo do deserto, processo da cruz, da rejeição, da humilhação. Então nós passamos por este processo, mas a gente vê sempre a provisão de Deus e o cuidado de Deus com a sua obra, irmãos. A gente tem um trabalho social, por mais que o ministério ainda não é um ministério grande, mas nós temos trabalho social. A gente ajuda famílias com cestas básicas. Pessoas aqui que nos acompanham sabem disso, o nosso ministério. Quando está desempregado, que corta uma conta de luz ou de água, eu vou lá. Se tem saldo no caixa da igreja, eu vou lá e pago a conta de luz. A gente manda ligar a luz daquele irmão. Se corta uma água, a gente ali junta, paga, e a gente liga a água daquele irmão, porque isso é igreja, irmãos. Isso é igreja. Então, muitos às vezes passam ali 1 ano, 2 anos trabalhando. Quando fica desempregado, às vezes não teve nenhum dinheiro guardado, e às vezes aí corta uma água, corta uma luz. Não foi porque a pessoa ficou incomodada, é porque às vezes acontece isso mesmo na vida do ser humano, irmãos. E nós, como igreja, não pode fazer como muitas igrejas aí fora não, que estão enriquecendo e não estão preocupados com o seu próximo. A MPV está crescendo aos poucos, na graça de Deus, na comunhão, na santidade. Deus está dando crescimento, irmãos. A obra está crescendo, e eu creio que em breve, irmãos, o próprio Deus vai prosperar esta obra. Deus vai usar pessoas de longe, vai usar pessoas de perto, para poder semear nesta obra, porque o próprio Deus vai incomodar pessoas para poder semear, porque em pleno século 21, as pessoas estão perdendo a fé. As pessoas, muitos, não querem mais semear na obra de Deus, porque fica preocupado, o que está fazendo com o dinheiro. Eu sei que tem muitos ministérios descompromissados, que não fazem nada pelo povo, não fazem nada pela obra de Deus, são incomodados, relaxados, mas eu sei que o próprio Espírito Santo de Deus vai bradar no coração de muitos que moram longe, de outros países, de outras cidades, que nem congregam com a gente, mas vai semear nesta obra, vai nos ajudar, porque eu creio em cada projeto que Deus falou concernente a este ministério, que Deus falou concernente a esta obra. Eu estou vivendo milagre e vou viver muitos milagres maiores ainda. A oração, a vida com Deus, uma vida de retidão, devota, isso é primordial. As demais coisas, na hora certa, o lote vai ser acrementado, o dinheiro de construir vai ser acrementado por Deus. Deus vai mandar o recurso para a obra dele, porque esta obra é de Deus, irmãos. E eu creio, irmãos, ainda com meus cabelos brancos, eu vou contemplar as promessas de Deus nesta obra deste ministério, porque o meu desejo é de continuar perseverando,
Esses dias eu terminei de pregar em um congresso, chegou um casal até a mim e falou assim: pastor, o senhor não sabe, mas aqui dentro da cidade, o Senhor, o ministério está se tornando uma referência de um ministério compromissado com a palavra. Muitos ministérios estão se corrompendo ao sistema político, muitos ministérios estão se vendendo, estão se enlarguecendo as portas, aceitando o mundaísmo dentro dele, mas o Senhor tem permanecido pregando uma palavra sadia, pregando um evangelho de santidade, de renúncia. Muitos, pastor, estão olhando para o Senhor, admirando o posicionamento do Senhor, a garra que o Senhor tem, a convicção que o Senhor tem do que o Senhor entregou nas tuas mãos, e de permanecer desse mesmo jeito. Ele falou assim: pastor, permaneça. Tem muita gente que está acompanhando o Senhor e sabendo que tem pessoas que pregam o evangelho remanescente nessa cidade, porque o negócio está feio, irmãos. Cada dia que passa, estão enlarguecendo cada vez mais as portas para poder as suas igrejas ficar amarrotadas de pessoas que às vezes não está caminhando para o céu, está caminhando para o inferno, porque não tem quem doutrina em uma palavra, quem ensina, fica com essa conversa fiada. Quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Sim, o Espírito Santo de Deus faz a obra, mas ele faz a obra em cima do que é ensinado mediante a luz da palavra. Se eu não prego a verdade, se eu não ensino o evangelho genuíno, como é que o povo vai aprender o evangelho genuíno, irmãos? Como é que o povo vai se aprumar nesse evangelho genuíno? A profanação, irmãos, está tomando de conta de muitos lugares, e nós devemos permanecer firmes e constantes. Perdemos amigos, perde quem nos acompanha nas redes sociais, sim, constantemente, quarto dia abaixa um inscrito aqui do canal, sobe 2 inscritos, abaixa um, e assim vai, porque muitos se incomodam com o evangelho, com a palavra que a gente prega. Irmãos, com maior luta, escute isso aqui, com maior luta, levanta o diabo para um lado e para o outro. Eu consegui escrever 2 livros, estou escrevendo o terceiro, que lá para daqui 1 ano ou 2 anos fica pronto, que sempre essa pessoa pensa que um livro nasce do dia para a noite, e não é, irmãos. Eu comecei a trabalhar nesses livros há muito tempo. Aí eu lancei o primeiro livro, Da Morte para a Vida, que é o meu testemunho, com maior dificuldade, irmãos me ajudando, comprando livro digital, e eu peguei e consegui fazer o pedido de 50 livros físicos, e comecei a vender os livros, irmãos. Lucro, alguém pensando: o pastor está tendo lucro, rio de dinheiro. Que lucro, irmão? É mais um meio de evangelismo, e eu já vejo vidas aqui dentro da igreja que veio, depois que terminou de ler o livro, começou a chorar, pediu perdão para Deus, e veio e reconciliou e está firme aqui, irmãos. Então isso é gratificante. O segundo livro, que é o Poder da Oração, baseado em experiências que eu vivi. A oração é um caminho que te levará a viver o impossível, entre lágrimas e milagres. Algo que eu estou lá relatando, segredos para poder ter uma vida bem sucedida de oração, e também experiências que eu vivo concernente à oração constantemente. Lá eu coloquei muitas coisas que eu já vivi, irmãos. Se for botar tudo, não tem livro que cabe. Então, o segundo livro, uma irmã que estava afastada entrou em contato comigo, pediu o livro, começou a ler o livro, e já vai vir da igreja na sexta-feira para poder cultuar, para poder ouvir a palavra, porque Deus já começou a falar com ela. Então Deus, irmãos, ele vai trabalhando. A irmã falou assim, comecei: pastor, o senhor está ganhando muito dinheiro, né? É autor, tem livro. Eu falei assim: meu irmão, talvez a tua situação financeira está melhor do que a minha. Esses livros é um meio de evangelismo. Eu mostrei para ele, eu fiz 10 livros do Poder da Oração, deu R$400 10 livros, eu paguei R$100 de frete, para poder chegar na minha residência, porque é em outro estado que eles entregam o livro, porque aqui é muito caro, aqui nas redondezas é muito caro. Então, vê aí, 50 livros ficou R$400, ou 10 livros ficou R$400, irmão. Aí você soma aí, 10 vezes 50, dá 500, R$100 de frete, foi o que enviou o livro, deu R$500. Eu te falo qual é o lucro que eu estou tendo. Lucro financeiro eu não estou tendo, eu estou tendo lucro espiritual, de almas, de vidas, está lendo o livro e está sendo abençoadas, edificadas. Então, para quem pensa que eu estou ganhando dinheiro com o livro, irmãos, ainda eu tiro 10%,
que foi um propósito que eu fiz com Deus. Eu tiro 10% de cada livro para poder ir para a obra missionária, porque constantemente a obra missionária precisa, irmão. Nós temos departamento de missão, nós temos a obra missionária que a gente vai uma vez por ano, quando dá vai 2 vezes por ano. Se eu tivesse condição, eu ia 3, 4 vezes no ano na obra missionária, irmão, porque é gratificante você ir, testemunhar, pregar o evangelho, alcançar almas por reino. Isso não tem dinheiro que paga isso não, irmãos, mas eu creio, meus livros estão aí, um dia eles podem alcançar um bocado de país, pode alcançar outros lugares aí, e pessoas podem entrar em contato comigo e pedir muitas remessas de livro, e o meu projeto de evangelismo através do livro pode ir muito longe. Os irmãos aqui do canal que me ajudou, alguns irmãos, poucos irmãos na verdade, acho que uns 5 irmãos me ajudou aqui do canal, me comprando o livro digital, para poder eu conseguir pedir o livro físico, foi o que me ajudou também. Os irmãos de onde eu congrego aqui também, alguns irmãos comprou o livro digital para poder me ajudar, para poder pedir o físico. Essa é a verdade, irmão, é a sinceridade. Muitos olham a gente de terno e gravata, todo bonitinho, tanto terno que eu ganhei, irmão, tanto terno, eu já dei tanto terno, eu ganho tanto terno, pessoas me abençoam com terno. E às vezes me vê todo bonitinho, de terno e gravata, gravando, mostrando o livro. Irmãos, adquira o nosso livro e tal. A pessoa pensa, nossa, o pastor Luciano está nadando em dinheiro. Ô Jesus! Muitos parece que só quer acreditar no que vê, irmãos. Mas se for vir para a realidade, os irmãos aqui da MPV, que me conhecem de perto, os mais ricos, assim, ô pastor, muitos que falam que o senhor está ganhando rio de dinheiro com o livro, é escritor, talvez a situação dele está melhor do que a do senhor, porque cada dia que o senhor pega, o senhor está abençoando, o senhor está ajudando, é a obra de Deus, é o microfone que estraga, é uma mesa que tem que arrumar, é uma coisa que tem que fazer na igreja, irmãos. Quando a gente tem um saldo, senão chega uma conta de luz, e assim vai, irmãos, é um processo. Hoje eu estou plantando, quando vou começar a colher tudo isso, irmãos, o nome do Senhor é que vai ser glorificado, está sendo glorificado, irmão. Porque eu já vejo Deus em tudo, eu vejo Deus abençoando em questão dos livros. Primeira remessa de livro, veio, a editora errou muita coisa, botou muita coisa errada no livro. Depois eu mandei por escrito de novo, coloca do jeito que eu pedi, tirou os versículos bíblicos, eu falei assim, deixa os versículos bíblicos, tirou os versículos bíblicos, depois eu pedi de novo para poder colocar com os versículos bíblicos, e foi uma guerra espiritual, principalmente o primeiro livro do meu testemunho, foi uma batalha, irmão. Até hoje eu estou trabalhando neste livro, para quando vir a próxima remessa que eu pedi, não sei quando, vir perfeito, com os versículos bíblicos, com tudo que eu pedi. Uma batalha, eu entendi que é espiritual, mas não tem cabimento, isso não é espiritual, porque é só editar o livro do jeito que eu pedi. Para que tem que estar alterando, tirando página, para quê? Então a gente vê uma relutância muito grande. Agora o segundo livro, eu já fui exigente, já mandei tudo, já veio já todo corrigido certinho. Irmãos, adquira esse segundo livro. Se você quiser adquirir um livro digital, você vai ler, vai ser edificado. Quiser o livro físico, eu vou enviar ali na sua residência. Eu mando pelos correios. Amém? Que Deus te abençoe. Aí muitos pensam, não está vendendo livro demais, é livro demais. Não, irmão, os livros estão aí. Então eu já vendi um bocado, sim. Quando eu peguei, já vendi muito livro. Pedi mais uma remessa de 27, depois pedi mais 10 desse novo meu agora, que eu não fiz nem o lançamento ainda. Pedi só 10 para poder já começar a dar início. Então é isso, irmãos. Olhe por esse projeto, olhe pela minha vida, pela minha casa, pela minha família, pelo ministério. Nos ajude, some nossas vidas, como muitos têm somado, para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Um pouco da realidade do pastor Luciano, irmão. É um pouquinho da realidade do pastor Luciano. Eu vivo pela fé e ando pela fé, e vejo o agir de Deus é pela fé. E viver pela fé é o que a Bíblia diz: o justo viverá pela fé. E é isso que eu estou vivendo, pela fé. E Deus tem cuidado de todos nós. Deus abençoe grandemente.